Muito boa tarde, amigos e amigas, companheiros de ideais espiritistas. Estamos aqui uma vez mais para darmos prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos e hoje, quarta-feira abençoada, vamos prosseguir com o capítulo 8º do livro 2º, que trata do sonambulismo. Então, agradeço de coração a presença de vocês que nos estimulam para prosseguirmos, porque é uma realidade, pessoal. Nós temos que conhecer esse livro abençoado que nos traz de forma maravilhosa o modo de viver, conhecer o mundo dos espíritos, saber que a vida não cessa, que nós prosseguiremos sempre no trabalho, evoluindo, amando e progredindo. Então, com referência ao sonambulismo, nós iniciamos da seguinte forma, pessoal. No Livro dos Espíritos que nós estamos tratando, Allan Kardec elucida o sonambulismo como um fenômeno que revela a independência da alma em relação ao corpo físico. Independência total. E segundo a doutrina espírita, o sonambulismo é um estado em que a alma se liberta parcialmente do corpo durante o sono, permitindo que a pessoa realize ações de forma inconsciente. Então vamos em frente. Então aqui, pessoal, nós estamos mostrando figuradamente para que vocês entendam o processo. O médium sonambúlico, ele começa a se levantar da cama, ele se veste e vai tratar dos assuntos que lhe interessam. Vejam só, há uma diferença gritante entre o sonambulismo comum, que atinge muitas pessoas que apenas levantam da cama, se vestem, andam pela casa e voltam. Agora, o sonambulismo mediúnico é diferente, como nós vamos expor para vocês. Então, vamos ver o que Kardec nos ensina. Mas antes, pessoal, vamos dar um exemplo do que é o sonambulismo. Vejam só. Isso foi retirado do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Um de nossos amigos, como sonâmbulo, um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa, quer dizer, era um rapaz de poucas letras, de poucos estudos. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Isto porque a alma se liberta e ele recobra a consciência até de existências anteriores. Distinguia-se, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe aqueles que estavam estudando o seu estado, o seu transe mediúnico. Disseram-lhe: agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Perguntaram: e quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios, respondeu. Não és tu, então, que vê os remédios? Oh, não, eu estou a dizer que é o meu anjo doutor quem me dita. E assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que, para isso, não precisava de assistência alguma. Isso, vejam bem, para registrar o mal que a pessoa estava cometida. A indicação, porém, dos remédios lhe era dado por outro,
não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médio. Então, sozinho ele não fazia nada, ele não tinha condições. Mas quando esse espírito desse médico chegava, então ele dava a indicação dos remédios. Então vejam que o médium sonâmbulo autêntico, o médium sonâmbulo, ele é capaz de coisas extraordinárias. E tem outros exemplos, pessoal, mas nós não podemos ficar dando tantos exemplos porque o tempo passa e o nosso trabalho tem um certo limite de tempo, tá certo? Vamos em frente então. Vamos aprender agora com Kardec. Na pergunta 425, Allan Kardec quis saber dos espíritos se o sonambulismo natural tem relação com os sonhos e como explicá-lo. Vejam bem, é uma pergunta e uma resposta muito longa e fica complicado. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos esta resposta em 6 tópicos para melhor entender e descrever para vocês essa resposta. Então, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos e como explicá-lo? Resposta: é um estado de independência da alma. Quer dizer, a alma fica livre, não é? Embora ainda não completamente desligada do corpo físico, senão o corpo morre. Mas esse estado é mais completo que no sonho. Nos sonhos nós temos atividades com amigos, familiares, etc, etc. Mas no sonambulismo é muito mais intensa essa relação. Então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E no sonambulismo, o espírito está de posse total de si mesmo. Completo o seu estado. Os órgãos materiais estando de qualquer forma em catalepsia, e nós já, na nossa reunião passada, nós falamos da catalepsia, que é aquele estado em que os órgãos ficam atingidos pelo estado cataléptico e ficam insensíveis, mas a mente funciona perfeitamente. Então, nesse estado catalético, não recebe mais impressões exteriores de fora do mundo material. E esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Isso é perfeitamente natural e todos nós passamos por isso. E quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, ele se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se estivesse naqueles trabalhos de antigamente, das mesas girantes, mesas que falavam, ou qualquer outro objeto material nos fenômenos chamados de manifestações físicas, ou mesmo de uma mão escrevendo na psicografia. Então, aí é quando o espírito, ele preocupado com as coisas da vida, ele assume, não é? Ele sai da cama, se veste e sai para tratar de algum assunto que foi motivo de sua preocupação. Aqui no caso, aquele menino que saía, não é, no estado sonambúlico e que projetava receitas, não é? Ele conseguia dizer exatamente o que a pessoa sentia, mas o remédio era dado por um médico. E aqui nesse caso, são tantos os exemplos
Nós até pedimos que quem quiser se interessar mais, leia no livro dos médiuns e nos livros complementares de espíritos como Emmanuel, André Luiz, que tratam desses assuntos. Então, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos inclusivos da memória, ou seja, o cérebro, eles começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos e as causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só recebe sensações confusas e frequentemente fracionárias, fragmentadas, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas, que estão de vagas recordações, seja desta existência ou de existências anteriores. Portanto, é um processo de fato muito complicado, que vai exigir de todos nós que queiramos se aperfeiçoar, estudar mais, não é? Não só no livro dos médiuns, que é muito importante e que trata desses fatos. Portanto, para finalizar essa longa pergunta, é, portanto, fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até mesmo de uma espécie de intuição do futuro. É verdade, pessoal. O médium sonambúlico, que mesmo os médiuns comuns, que não são médiuns, eles, quando despertam, não se lembram de mais nada. Acontece o mesmo conosco. Então a pessoa diz, eu não sonhei hoje. Não, sonhou sim, é que não se lembra. O corpo material, ele abafa as coisas do mundo espiritual. Vamos em frente? Então aqui, o que é um sonâmbulo? Sonâmbulo é aquele que durante o sono anda, fala, etc. Ou aquele que não mostra energia nem vivacidade, como se agisse automaticamente. E então, na pergunta 426, o chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. É claro, pelo magnetismo é possível, nesse processo de magnetização, fazer com que o sonâmbulo entre nesse estado sonambúlico, onde ele é capaz de trazer notícias interessantes, etc, etc. E na pergunta 427, qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Esse agente é o fluido vital, também conhecido como eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. E esse fluido universal nós já tratamos, é o famoso fluido cósmico universal, que banha todo o universo, e do universo ele é quintessenciado, isto é, de pureza absoluta. E chegando aos mundos materiais como o nosso, ele perde um pouco dessa pureza, mas continua puro. E ele é aqueles fluidos que faz com que nós possamos nos comunicar, que é possível a criação de tantas e tantas coisas pela combinação de outros fluidos. Assunto muito importante também que se encontra no livro dos médiuns. E finalmente, na 428, qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Portanto, pessoal, quando dormimos, é a nossa alma que participa, o corpo fica em repouso. Parcialmente a alma liberta, ela participa de atividades no mundo espiritual. E como médium sonambúlico, muito mais forte ainda é a sua presença no mundo espiritual. Vamos em frente? E aqui nós estamos mostrando para vocês, pessoal,
Porque a pergunta é a seguinte: como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Resposta: não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros, ou seja, para o nosso corpo material. Já dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. É verdade, pessoal. Podemos estar fechados em qualquer lugar. Há 7 chaves. Mas se for necessária a presença de um espírito evocado, ele comparece, ele atravessa as paredes se for necessário. Parece fantástico, não é? Mas é a realidade. Veja um exemplo de Jesus. Jesus havia, entre parênteses, entre aspas, ressuscitado. E os discípulos de Jesus estavam todos reunidos, fechados a 7 chaves, numa casa, porque eles tinham medo da perseguição dos maldosos sacerdotes do Sinédrio. Já tinham mandado matar Jesus, Tiago, outro dos seus discípulos, e eles estavam amedrontados quando Jesus entrou no ambiente que estava fechado a 7 chaves. Então é o Espírito, através do seu perispírito, que nós já também explicamos anteriormente, que consegue essa façanha de penetrar nos ambientes até de extrema dureza. E aqui nós vemos, então, três ilustrações. O modo transparente, que a gente vê do outro lado, o translúcido, que a gente já vê meio com dificuldades, e o opaco, que a gente não consegue enxergar do outro lado, mas que para o espírito não existe opacidade. Ele não vê com os olhos do corpo, ele vê com os olhos da alma. Isso que é muito importante. Com frequência vos diz que vê pela testa, pelo joelho. Interessante, porque ele vê por tudo, é o corpo todo que está nessa situação extraordinária, né? Então, ele não está imerso na matéria, não é? Ele está no mundo espiritual, nesse mundo fluídico, extraordinário. Não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos, porque não estando devidamente preparado, o espírito pensa que está vendo com os olhos do corpo. Não, ele está com os olhos da alma. Mas se o deixasseis livre, compreenderias que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. É claro, tem que ser fora do corpo, porque é espírito, o corpo ficou na cama, em repouso, e o espírito liberta, ele tem todas essas condições. Mas é claro, tem que ser um espírito amadurecido, um espírito bondoso, porque os espíritos materializados não têm esta condição. Isso já deixamos claro em estudos anteriores. Vamos em frente. Finalmente, a nossa mensagem evangélica. Sempre que nós terminamos o nosso trabalho, nós deixamos uma mensagem de amor e de carinho para todos. É de Chico Xavier. Confie sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal.
aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que felicidade, né, termos essas mensagens do Chico Xavier em nossos corações. Então, meus queridos, nós estamos finalizando. Muita paz para todos. E se vocês gostaram aqui da nossa singela exposição, deixem o seu like, não é? Se inscrevam no nosso canal que se chama Espiritismo para Todos. E ajudem a divulgar esse canal para que outras pessoas assistam, porque chegou a hora, pessoal, de que a nossa humanidade precisa sair desse estágio material em que se encontra. Então, agradeço de coração. Nos ajudem a divulgar o canal. Não por mim, que eu nada sou, mas pela doutrina espírita que esclarece, que edifica e que progride. Muito obrigado, na paz de Deus para todos. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.